Imagine desaparecer no meio da madrugada depois de entrar no carro das suas duas melhores amigas. Esse é o caso de Skylar Neese, o que mais parece uma representação real do filme Meninas Malvadas. Quem era a Skylar Neese? Skylar Annette Neese nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996 em Star City, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ela era filha única e muito próxima dos pais. Ela tinha o que parecia ser uma vida normal. Era considerada uma menina muito acolhedora e carinhosa. De acordo com os amigos dela, ela parecia uma psicóloga infantil. Estava sempre atenta aos problemas dos amigos e sempre dando conselhos. Ela estava no último ano do ensino médio e era uma aluna nota 10. Os professores não se reclamavam dela e ela era considerada uma aluna excepcional. Ela também tinha um trabalho meio período no Wendy's, que basicamente é um restaurante fast food dos Estados Unidos. E no trabalho também ela era considerada muito responsável. Nunca faltava, sempre no horário certo e sempre cumprindo suas obrigações do dia a dia. Então ela tinha uma vida que era aparentemente bem normal. Era uma leitora assídua. A mãe dela dizia que ela gostava muito, muito de ler livros. Também sonhava em estudar direito criminal. Queria ser advogada criminal e basicamente queria prender os caras ruins. Assim como qualquer outra adolescente da época dela, ela tinha uma forte presença nas redes sociais. Ela estava sempre no Facebook ou no Twitter. E por lá ela estava sempre se comunicando com os amigos dela, da escola, e com as pessoas do ciclo dela. Apesar de ser muito sociável e de ter vários conhecidos e basicamente vários amigos, ela era praticamente considerada popular na escola também, mas ela tinha duas pessoas que eram muito, muito próximas dela. Eram as duas melhores amigas dela e elas eram quase inseparáveis. Uma era a Sheila e a outra era a Rachel. A Sheila Eddy, ela tinha uma personalidade assim muito dominante e manipuladora ao mesmo tempo. Era bem bocuda, assim por dizer. E tinha uma relação muito próxima com a Skylar desde os 8 anos de idade dela. Então, elas já se conheciam há muito tempo e estavam no ensino médio juntas agora. A Sheila também era muito, muito ativa nas redes sociais, principalmente no Twitter. E por conhecer a Skylar há tanto tempo, ela era considerada da família pelos pais da Skylar. Entre as três amigas, entre a Skylar, a Sheila e a Rachel, a Sheila era a que tinha mais liberdade entre elas. A Rachel, ela era mais tímida e mais passiva. Ela saiu do ensino fundamental para ir para o ensino médio, mas durante o ensino fundamental dela, ela frequentou uma igreja católica. Então, os pais dela eram mais rígidos, o ensino dela foi um pouco mais tradicional. De certo modo, ela era diferente. A família dela se comportava de um outro modo. Então, delas três, ela era mais introvertida, assim por dizer. E por a Sheila ter essa personalidade, assim, bem dominante e manipuladora, e a Rachel ser, assim, mais passiva e mais tímida, acabou que muitos boatos, assim, muitos amigos falavam que a Rachel era muito influenciada pela Sheila, então a Sheila basicamente manipulava um pouco a Rachel quando queria. A Rachel foi a última que se uniu no trio. A Skylar e a Sheila já se conheciam há muito tempo. E a Rachel tinha acabado de entrar no ensino médio ali pra estudar na mesma escola que a Skylar e a Sheila estavam. Então acabou que as três se tornaram inseparáveis. Elas se tornaram um trio que o pessoal sempre via elas três andando juntas. Na dinâmica do grupo, a Skylar era vista como o apoio emocional das amigas. Apesar da Rachel ser de uma família que prezou por colocar ela numa escola católica, de forma mais tradicional, mas os pais da Rachel e também os pais da Sheila eram separados. E os pais da Skylar não. Os pais da Skylar ainda estavam juntos e a Skylar era filha única. A Skylar, de certo modo, tinha um pouco mais de estabilidade familiar e acabava sendo o apoio emocional para as outras duas amigas. E elas três realmente eram o que se considerava inseparáveis. Elas dormiam juntas na casa umas das outras e as três famílias se davam muito bem com a amizade das meninas. Elas sempre postavam fotos juntas o tempo todo. Elas estavam sempre postando fotos no Facebook juntas, mas também tinha assim uma certa relação intensa, obsessiva. Você via que era um laço assim muito, muito forte, mas também se podia ver que às vezes tinha uma tensão ou outra ali entre o grupo. E com essa relação meio que intensa, obsessiva, com o passar do tempo, depois que a Rachel entrou no grupo, as pessoas, os amigos dali da escola e até mesmo os pais da Skylar começaram a perceber que essas tensões foram aumentando entre as três no grupo. Então, basicamente, com o passar do tempo, com o passar dos meses, a Skylar foi sendo excluída do grupo e ela se sentia muito triste com isso e muito magoada. Tanto é que tem algumas postagens no Twitter, eu não consegui encontrar essa postagem exatamente para mostrar aqui para vocês, mas que
A Rachel e a Sheila foram pro shopping juntas e não chamaram a Skylar. Então a Skylar ficou super chateada e postou no Twitter sobre essa saída delas. E os outros amigos na escola, no ensino médio, também estavam vendo que aquilo estava acontecendo e sabiam que ela estava meio que chateada com a situação inteira. Então, um dos primeiros sinais estranhos, assim por dizer, que eu posso trazer aqui pra vocês, que eu posso comentar com vocês, é esse. Então, com isso, ela começa a reclamar das amigas, não só com as pessoas na escola, com os amigos dela na escola, mas também começa a reclamar com os pais em casa. Ela chegou a falar pra mãe dela do que tinha acontecido sobre essa ida pro shopping, que ela não foi chamada, e a mãe dela meio que tava ciente da situação. Mas a mãe dela achou que era só coisa de adolescente, né? Ah, isso acontece, provavelmente isso é uma chateação dela. E tiveram algumas postagens também, como eu disse no Twitter, e eu tenho uma aqui que eu trouxe aqui pra vocês. Eu não consegui encontrar esse exatamente pra colocar aqui, o print pra vocês na imagem, mas eu vou ler pra vocês. Ela cita alguns palavrões que eu vou tentar amenizar. Ela fala que uma das amigas tem duas caras e que obviamente, ela é muito estúpida se acha que não ia ser descoberto o que ela estava fazendo. Então, como se fosse, não uma ameaça, mas é só dizendo, se você acha que você vai fazer isso e eu não ia descobrir, você tá muito enganada. Nessa exclusão social que estava acontecendo das meninas com ela também teve uma outra postagem que ela fez sobre isso, onde ela falava o seguinte: que pena que meus amigos estejam vivendo suas vidas sem mim. No caso, ela tava falando sobre as amigas dela que estavam saindo e não estavam convidando ela. Além disso, um dos amigos do ensino médio comentou sobre essa questão dela estar sendo excluída e sobre um evento que aconteceu, um momento que ele estava próximo da Rachel e da Sheila. E eu vou ler para vocês também o que ele disse. Ele falou que em conversas escondidas entre Sheila e Rachel, a Sheila e a Skylar brigavam muito. Relatou Daniel Overter, um colega de classe do ensino médio. Uma vez no segundo ano do ensino médio, eu e a Rachel estávamos no ensaio de Orgulho e Preconceito e Rachel estava com o telefone no ouvido, rindo. Ela disse: escuta isso. Sheila e Skylar estavam brigando, mas Skylar não sabia que Sheila tinha colocado ela em uma chamada em conferência e a Rachel estava ouvindo tudo. Esse colega, o Daniel, ele viu isso tudo acontecendo. Esse foi um relato que ele contou pra polícia, mas eu trouxe pra vocês entenderem como que estava acontecendo essa dinâmica dela estar sendo excluída e ao mesmo tempo dela estar sendo meio que bulinada entre as outras duas amigas. E assim, entre os sinais estranhos que estavam acontecendo ali, também tinham alguns rumores de um relacionamento entre a Rachel e a Sheila. Então, tinham esses rumores e as duas tinham medo que a Skylar revelasse os segredos, né? A Skylar estava ciente de alguma coisa que está acontecendo entre as duas e esses boatos poderiam ser meio que confirmados pela Skylar se ela quisesse. Todo esse amontoado que ia indo de pouco a pouco, isso tudo trazia uma tensão bem crescente entre as meninas, entre aquele grupo das três ali. E quem tava do lado de fora, apesar de às vezes não ser tão próximo delas, das três, mas eles conseguiam perceber esse clima e esse murmurinho ali se gerando entre as meninas. Indo para o planejamento do crime. O crime ele foi planejado basicamente meses antes, durante uma aula de ciência. Quando a Rachel e a Sheila sentaram juntas, a Sheila virou pra Rachel e falou: e se a gente se livrasse da Skylar? E a partir daquele momento elas começaram a planejar o crime. Começaram a ter essas conversas sobre como matar a Skylar. E até mesmo elas tiveram uma brincadeira entre as três ali, que foi considerada muito estranha depois, que foram postagens perguntando como cada uma escolheria morrer. Elas colocaram opções, enforcada ou com tiro. E depois colocavam mais opções. E assim, foi uma conversa bem bizarra. Eu não consegui encontrar pra mostrar pra vocês. Acredita-se que isso já fazia parte do plano, né? E algumas pessoas na escola realmente escutaram ameaças, mas elas achavam que era brincadeira. Ninguém levou a sério. Jovens de 15, 16 anos ameaçando, mas ninguém levou a sério. Achava que era só um problema do grupo ali, da amizade do grupo. Infelizmente não era. Elas realmente já estavam planejando o crime e já tinham até comprado equipamento para poder dar continuidade nessa ideia delas. Então elas já tinham feito a compra, a preparação para o crime, elas já tinham pensado no local e elas já tinham até pensado como que ia ser feita, como que ia ser planejada a emboscada. Não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia. Elas planejaram durante alguns meses. Isso me intriga muito porque as três eram melhores amigas, eram inseparáveis, mas estavam planejando matar uma das amigas, uma das meninas que era parte do grupo. Aparentemente tinha uma frieza muito grande em toda essa preparação, porque não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa que levou meses. Então, depois de contar um pouco sobre esse planejamento para o crime,
eu vou pular direto para a noite do desaparecimento. No dia 6 de julho de 2012, a Skyler desapareceu de madrugada. No dia 5, ela chegou em casa do trabalho por volta das 10 horas da noite. Ela deu um beijo nos pais, tomou um banho e disse para os pais dela que ia pro quarto, que já estava cansada, né? E a mãe dela sabia que às vezes ela ia pro quarto e passava um tempão no celular, mas que aquilo não incomodava, de certo modo, a mãe dela, porque a mãe dela sabia que ela estava conversando com os amigos. Com esse silêncio, lá no quarto da Skyler, os pais dela acreditaram que ela tinha ido dormir, eles também foram dormir. E a Rachel e a Sheila chegaram mais tarde. Elas chegaram por volta da meia-noite e meia. E à meia-noite e 35, tem uma câmera ali que serve para os arredores ali, para os apartamentos, os condomínios, as casas. No momento que o carro chega com a Rachel e a Sheila para buscar a Skyler, a câmera pega à meia-noite e 35. A Skyler saindo do quarto pela janela. Ela tirou a tela da janela e saiu pela janela do quarto. Entrou no carro e depois disso o carro saiu. Elas passaram no posto, depois elas dirigiram para uma área assim mais isolada. Estavam indo para lá com o intuito de beber álcool, né? E fumar maconha. Esse local para onde elas foram era, na verdade, o local que elas já tinham ido antes. Elas já tinham visitado esse local algumas outras vezes. A Skyler já tinha saído escondida outras vezes de casa. Os pais ainda não estavam tão cientes dessas escapadinhas noturnas que ela tinha começado a fazer. Então, no dia seguinte, durante o intervalo de almoço dele, da empresa, o pai da Skyler vai em casa, resolve dar uma olhadinha no quarto da filha para ver se ela foi para a escola. Ele percebe que a porta estava trancada, que era muito raro. Normalmente a Skyler não fazia isso, ela não deixava a porta trancada. Como era uma coisa muito estranha de acontecer, ele decidiu arrombar a porta. Então, ele pegou uma chave de fenda e abriu a porta. Quando ele abriu, ele viu que a cama estava intacta, como se ninguém tivesse dormido ali. E ele também notou que tinha a tela da janela, que tinha sido retirada, e que tinha um banquinho, assim, próximo da janela do lado de fora, que aparentemente era pra Skyler subir no banquinho e entrar pra dentro do quarto. Então ele percebeu tudo isso e entendeu que a filha tinha saído à noite. Como ele viu aquilo, ele achou um pouco estranho, ele decidiu ligar pra mãe da Skyler. Ligou pra mãe da Skyler e perguntou: aparentemente a Skyler não dormiu em casa, ou não sei, parece que ela saiu de casa à noite. E a mãe dela disse: não, mas provavelmente ela saiu, ela deve estar com as amigas, eu não consigo falar com ela, mas se ela faltar no serviço, a gente vê o que aconteceu, porque ela nunca falta no trabalho. Naquele dia, no caso no dia 6, o horário dela no trabalho era às 4 da tarde. Então a mãe dela falou: vamos esperar dar o horário do trabalho, e se ela não aparecer lá, aí a gente vê o que aconteceu. Quando deu às 4 da tarde, antes mesmo que a mãe dela pudesse ligar pro trabalho dela, o chefe dela ligou pra mãe dela e perguntou o que tinha acontecido e se a Skyler ia pro trabalho, porque ela ainda não estava lá. Nesse momento, os pais da Skyler souberam imediatamente que havia acontecido alguma coisa errada, porque a Skyler nunca faltava no trabalho, era muito responsável, e se alguma coisa acontecesse, ela ligaria pro trabalho para avisar, mas ela nunca tinha faltado no trabalho assim, sem razão, sem dar explicação pra ninguém. Essa basicamente foi a cronologia de como as coisas aconteceram no dia do desaparecimento dela. E agora eu vou detalhar um pouco pra vocês sobre o assassinato em si. Como eu falei pra vocês, elas pararam de forma casual em um posto, compraram umas besteirinhas, compraram água e depois foram em direção a Brave, Pensilvânia, que ficava a cerca de 48 quilômetros da casa da Skyler. Quando elas chegaram lá nesse local que elas iam parar, né, pra poder beber e fumar maconha. Elas já eram acostumadas com esse local, elas já tinham ido lá algumas vezes. Organizaram as coisas, desceram do carro, só que quando elas meio que sentaram, elas disseram: a gente esqueceu o isqueiro. E a Skyler disse: ai não, espera que eu vou buscar o isqueiro no carro. Então, com essa desculpa do isqueiro, a Skyler vira de costas para as duas, pra Rachel e pra Sheila. E quando ela vira de costas, as duas meninas contam até 3. E no 3, elas atacam a Skyler pelas costas com as facas. A Skyler tenta fugir, acontece ali uma luta física, ela até consegue correr um pouco, mas uma das meninas alcança ela e dá uma facada no joelho dela, pra ela não conseguir correr mais. E quando ela tá no chão, né, quando as meninas estão em cima dela efetuando as facadas nela, ela pergunta por quê. E a resposta que ela tem é: porque nós não gostamos mais de você. Só isso. Então, apesar da Skyler ter sido atacada de forma tão brutal, ela ainda conseguiu machucar a perna da Rachel. Mas, no final das contas, as duas meninas, contando juntas, elas deram mais de 50 facadas na Skyler. O ataque só parou depois que a Skyler já havia falecido. E foi tão brutal que as facas que elas usaram, as facas entortaram. E isso mostra o quão agressivo foi esse ataque das meninas na Skyler. Depois de elas terem assassinado a amiga, elas precisavam encontrar um local para colocar o corpo, né?
E elas até tentaram escavar o terreno para poder enterrar o corpo da Skyler, só que o solo era muito duro, então elas não conseguiram fazer uma cova para colocar o corpo da Skyler e elas acabaram colocando só galho, folha e terra em cima do corpo da Skyler e deixaram ela daquele modo. Depois de ter feito tudo isso, elas foram pro carro, trocaram de roupas, as roupas sujas de sangue por roupas limpas e limparam o carro também. Qualquer vestígio que tinha no carro. E depois de terem feito essa troca, elas entraram no carro e foram para casa normalmente. Daí provavelmente você se pergunta, depois de um crime desse, a pessoa se sentiria super culpada, ainda mais sendo adolescentes, né? Elas se sentiriam mal, ficariam pensando, a amiga perguntou, por quê e tudo mais. Na verdade, não, elas tiveram um comportamento extremamente chocante depois do crime. A Sheila, por exemplo, quando os pais da Skyler ligaram pra Sheila, ela atendeu e disse pra família que não sabia onde que a amiga tava e basicamente consolou a família, ajudava nas buscas, perguntava sobre a Skyler pra pessoas, distribuía os cartazes ao redor da cidade, distribuía os cartazes de pessoa desaparecida. E ela também dormia na casa dos pais da Skyler, dias que ela ajudava de forma mais assídua nas buscas, que ficava tarde, ela chegava a dormir na casa dos pais da Skyler. E basicamente a vida continuou pra Cillian. Ela postava normalmente nas redes sociais, só que tinha algumas postagens dela, especialmente no Twitter, que de certo modo era bem estranhas e perturbadoras. Já a Rachel, pouco depois do acontecido, ela foi para o acampamento de férias, porque inclusive esse foi um dos motivos que a Skyler foi chamada pelas duas, né, para sair naquela madrugada. A Rachel ia para o acampamento de férias e elas iam ficar um tempo sem se ver. Então a Rachel foi para o acampamento de férias e esse acampamento de férias, na verdade, era um acampamento religioso. Então, durante esse tempo que ela tava lá, meio que a ansiedade dela começou a crescer um pouco. E depois que a Rachel voltou, também se observou que ela tinha um certo comportamento normal nas redes sociais. Tinha foto dela com a Sheila sorrindo, mas haviam alguns comentários meio que suspeitos que eram vistos em retrospecto, então tinha essa parte também. Agora sobre a investigação. A investigação ela começou muito confusa, assim, pra polícia. A polícia não acionou o Amber Alert. O Amber Alert, basicamente, é quando uma criança ou um adolescente desaparece nos Estados Unidos. Eles mandam esse alerta para o celular. Todo mundo recebe esse alerta e fala qual a roupa que o adolescente ou que a criança tá usando, qual foi o último local que ela foi vista, esse tipo de coisa. Então, o Amber Alert não foi acionado para Skyler porque ela não preenchia os critérios. Então, assim, a Skyler saiu de casa por vontade própria, né? Ela meio que fugiu de casa, ela saiu pela janela e ela entrou por vontade própria dentro de um carro. Na filmagem dava de ver que ela entrava tranquilamente no carro, como se fosse alguém que ela conhecia, né? Então, no primeiro momento, eles não fizeram o Amber Alert e eles também pensaram que ela havia fugido, mas depois, quando eles foram observar melhor a situação, os pais mesmo dela falaram que não fazia nenhum sentido que ela houvesse fugido, porque ela tinha deixado muito item pessoal para trás que você não deixa se você fugir. No quarto dela, ela tinha deixado os óculos dela e as lentes, junto com o líquido para as lentes, ela tinha deixado no quarto e o carregador do celular dela. Então, se ela tivesse realmente fugido, ela tinha levado ou os óculos ou as lentes, porque ela precisava deles no dia a dia. Para fazer tudo, basicamente, ela precisava ou dos óculos ou das lentes dela. Normalmente ela fazia os mais das lentes. E apesar dela ter levado o celular dela, ela não levou o carregador. Então, ela também precisaria do carregador, né? Se fosse assim uma coisa que ela fosse sair para passar mais tempo fora de casa. Então, como havia todos esses objetos deixados para trás, eles começaram a meio que investigar de uma forma mais apurada. Eles fizeram análises de câmeras, celulares, registros telefônicos, localização, GPS, redes sociais. A polícia fez um levantamento sobre tudo isso para ver se colocando as coisas juntas fazia mais sentido e eles conseguiram encontrar uma resposta. Vasculhando as redes sociais, foram encontrados alguns posts no Twitter que, de certo modo, ajudaram a polícia. E eu vou ler um pra vocês, vou deixar aqui na tela também. Se eu tiver esse Twitter, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas ele basicamente dizia: cansada de ficar em casa. Obrigada, amigas. Adoro sair com vocês também. Mas no dia anterior a essa postagem, né, que ela fala sobre sair com as amigas, ela tinha feito uma outra postagem bem estranha, se por dizer, onde a Skyler dizia: é por causa de vocês fazerem isso que eu nunca consigo confiar completamente em vocês. Então era um Twitter um pouco estranho, uma indireta, né? A polícia não sabia exatamente sobre o que se tratava. O desaparecimento da Skyler aconteceu em julho de 2012 e os meses foram se passando até 2013. Na escola havia alguns boatos sobre o que poderia ter acontecido com a Skyler e tinham boatos na cidade também. No dia que a Skyler desapareceu, haviam acontecido 2 roubos de bancos na cidade.
Então as pessoas associavam, talvez ela poderia ter participado desses roubos. E uma outra teoria também que foi levantada na escola foi que a Skyler havia ido para uma festa. Nessa festa, ela havia usado muita droga, havia tido uma overdose e as pessoas da festa ficaram com muito medo, sem saber o que fariam com o corpo, e acabaram escondendo o corpo. Mas uma das policiais que estavam responsáveis pelo caso, que foi a Jessica Colebank, ela não estava comprando muito essa ideia, nenhuma dessas duas teorias. Falava que as histórias estavam muito idênticas, e ela dizia que ninguém contou história idêntica a não ser que seja ensaiada. Então, para ela, parecia que alguém tinha ensaiado aquela história e contado, e todo mundo estava contando a mesma história. E isso ela suspeitava bastante. No instinto da policial Jessica, ela estava sentindo que a Sheila estava agindo de forma estranha e que a Rachel estava apavorada por algum motivo. O Chris Berry, que foi um policial estadual designado para o caso em agosto de 2012, sempre acreditou que nenhum assassino conseguiria esconder seus crimes por muito tempo. E em alguns casos, o Barry ele tinha presenciado que os assassinos cometiam um crime e um tempinho depois começavam a se gabar dele. O Chris, ele tinha basicamente o mesmo sentimento em relação a esse caso e que, portanto, com o tempo, a Sheila e a Rachel, elas acabariam confessando o crime. Então, o Chris Berry, ele teve uma ideia muito inteligente. Ele criou uma rede social fake de um adolescente bem atraente que frequentava uma universidade na mesma cidade que as meninas estudavam. Com essa conta, ele vasculhou o Twitter e o Facebook da Sheila e da Rachel e conseguiu acessar as informações ali do que estava acontecendo, do que elas postavam. Então, o intuito dos investigadores com essa ideia de criar esse fake era de ficar observando ali e entendendo o que estava acontecendo quando se trata da questão mental delas duas, né? Como que estava o estado mental da Sheila e da Rachel. Os principais erros que elas duas tiveram. Desde o início, elas duas foram chamadas para depoimentos na polícia, né? Só que com o passar do tempo, elas não conseguiram mais manter a mesma história. Quando a policial Jéssica chamava elas para conversar, parecia que o que elas estavam falando tinha sido ensaiado, parecia que tinha sido escrito numa folhinha de papel, elas tinham lido várias vezes e estavam repetindo o que tinham lido. Essa era a sensação que não só a policial Jéssica tinha, mas que o restante do grupo ali, dos investigadores tinham. Tinha não só contradição nos depoimentos, como também tinha um comportamento muito estranho por parte das duas. Além disso, tinha as postagens no Twitter que eram super estranhas, que eles estavam analisando, que eles ainda não tinham realmente um conhecimento do que estava acontecendo, mas eles estavam analisando aquelas postagens estranhas. Até mesmo foi citado assim pela polícia que esse caso trouxe toda uma atualização para os investigadores, porque eles tiveram que mergulhar num mundo de adolescentes, conversavam de uma forma totalmente estranha nas redes sociais, na maioria do tempo não faziam muito sentido, então era troca de farpas, era indireta, esse tipo de coisa. Era uma coisa assim, muito adolescente da época. Os investigadores adultos não conseguiam entender muito bem e ligar as peças daquele quebra-cabeça que estava acontecendo ali na frente deles. Então teve essas mentiras bem consistentes, que no caso foi essas mudanças de depoimento e tudo, e elas também eram sempre muito próximas da investigação, o que fazia eles estrarem um pouco. Parecia que elas queriam estar atualizadas sobre o que estava acontecendo na investigação. E não muito tempo depois, a teoria do Chris Berry, de que em um momento ou outro, em uma hora ou outra, elas iam acabar confessando o crime, acabou acontecendo. A Rachel, ela teve um colapso nervoso. Inclusive, tem uma ligação da mãe da Rachel para o 911, o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos. Nessa ligação, ela fala que a filha dela tá tendo um ataque de nervos, basicamente, e dá de escutar a Rachel gritando no fundo da ligação. Eu vou deixar a ligação aqui pra vocês ouvirem, é bem assustadora, de certo modo. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Get away from her. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. Então, depois dessa crise psicológica severa que ela teve, que foi um episódio emocional muito intenso, acabou indo para um hospital psiquiátrico. Só que antes de ir para o hospital psiquiátrico, ela conversou com a polícia e disse que queria falar com eles, que tinha informação para dar para eles, né? Então ela foi para esse hospital psiquiátrico e durante o tempo que ela ficou lá, se não me engano, foram 5 dias que ela ficou no hospital psiquiátrico, ela decide confessar o crime que aconteceu, tudo que aconteceu e cooperar com a polícia. Então depois de fazer isso, depois de confessar todo o crime para a polícia, para cooperar com eles, ela também leva eles até o corpo. Esse ato da Rachel, de certo modo, ajudou ela, porque até o momento eles estavam só tentando entender o que tinha acontecido e eles não tinham uma prova física, alguma coisa que levasse a equipe de investigadores até a Rachel e a Sheila. Eles sabiam que elas estavam envolvidas, mas não tinham prova física e eles não tinham nada que
fosse 100% claro. Então, a descoberta do corpo foi um pouco complicada, porque na época que eles foram pesquisar pelo corpo para tentar encontrar o corpo, estava nevando, eles não conseguiram imediatamente, tiveram que esperar uns dias, mas depois que o clima amenizou um pouco, eles conseguiram encontrar o corpo da Skylar, que estava basicamente irreconhecível, né? Já fazia alguns meses, tinha acontecido. Foi um ataque bem brutal também, né? E o corpo não tinha como ter sido bem preservado, porque não foi enterrado nem nada, foi só colocado ali terra, galho e folhas em cima. Então, o corpo não pôde ser tão bem preservado. Como o corpo estava nesse estado bem complicado para ser identificado, eles levaram o corpo e na necrópsia a confirmação foi feita mais tarde que realmente era o corpo da Skylar. Depois que foi dada essa notícia para a imprensa, né, de que o corpo dela havia sido encontrado, depois de tanto tempo buscando por ela, teve uma comoção nacional para entender o que tinha acontecido. As pessoas estavam falando sobre isso, os jornais estavam falando sobre isso. E a família estava completamente devastada. Eles tinham esperança de encontrar a Skylar com vida, porque até então não se sabia tão bem o que tinha acontecido, mas eles tinham essa esperança de que ela ainda estivesse viva. E não só ter encontrado a filha nesse estado, mas também ter tido conhecimento de que as amigas estavam envolvidas em tudo aquilo. As melhores amigas da Skylar. Então, os pais dela ficaram extremamente aterrorizados e chocados com o que tinha acontecido. Eles nunca imaginariam que elas fossem ter tido algum envolvimento com esse crime. E tem até uma parte que o pai da Skylar, ele fala pra polícia pra deixarem de atormentar tanto a Sheila, porque a Sheila é a melhor amiga da Skylar e a Sheila nunca teria envolvimento com isso. E que eles estavam causando transtorno pra Sheila, porque eles estavam muito em cima dela. Então, basicamente, o pai da Skylar tava defendendo a Sheila dos investigadores, né? Porque a Sheila também se reclamava sobre essa questão da polícia estar muito em cima dela. Quando perguntadas sobre a motivação do crime, a versão oficial que elas deram pra polícia era simplesmente de que elas não gostavam mais da Skylar. Então, elas disseram, a gente fez isso porque a gente não gostava mais dela. Só que, é claro, a polícia não ia acreditar nisso. Um crime tão brutal não pode ser cometido por duas adolescentes só porque elas não gostam mais da outra. A polícia, de acordo com as investigações que eles fizeram e com o que eles viam que estava acontecendo ali, eles levantaram algumas teorias. Das possíveis teorias levantadas pela polícia, entre elas estava aquele relacionamento possessivo e tóxico que as três tinham. Eles também levaram em conta a influência dominante da Sheila e os ciúmes, né, que havia por, basicamente, a Skylar ter uma vida um pouco mais equilibrada, assim. Não equilibrada, mas uma vida mais estável, sabe? Por ela ser a que dava o conselho para as amigas, por ela ser a que tinha mais inteligência emocional, assim por dizer. Havia esse certo ciúmes. Ela também era uma ótima aluna, ótimas notas. Os professores não tinham problemas com ela. A Sheila não. A Sheila já era um pouco mais problemática, tanto é que tem um episódio que ela chega na sala de aula com um short fora do uniforme, né? E o professor reclama com ela, reclama que ela não poderia estar vestindo aquela roupa. Ela simplesmente levanta e fala pro professor que ela comprou aquela roupa com o dinheiro dela, que portanto, ela poderia usar a roupa quando ela quiser. Então, assim, a Sheila já havia motivo dela ter ciúme da Skylar, porque a Skylar, de certo modo, era uma aluna e uma filha excepcional. Ela era muito boa. Uma criança, uma adolescente muito boa. Uma outra teoria era o medo do segredo das duas, da Rachel e da Sheila, ser revelado. O segredo, no caso desse relacionamento que elas tinham, era uma outra teoria que a polícia levantou. E por último, tinha essa dinâmica psicológica adolescente extrema, que é basicamente tudo aquilo que eu conhecia nas postagens do Twitter. Tudo o que ele sentiu, basicamente, eles levavam pro Twitter, falavam sobre isso lá. A polícia viu isso como se pudesse ser também uma das possíveis teorias para o acontecimento do crime. Sobre o julgamento, aconteceu de forma um pouco diferente em relação a Rachel e a Sheila. Como eu disse, a Sheila, ela cooperou com os policiais, né? Ela foi até eles e falou o que tinha acontecido, falou sobre o crime e levou os policiais até o corpo também. Então, ela confessou o assassinato em segundo grau, mas como ela cooperou com a investigação, ela recebeu uma sentença de 30 anos com a possibilidade de condicional. Já a Sheila, ela não cooperou e ela não ajudou praticamente em nada a polícia. Para ela, a condenação foi diferente. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e para essa condenação, ela recebeu uma prisão perpétua. E essa prisão perpétua, ela só teria possibilidade de liberdade condicional após 15 anos cumprindo a sentença. Esse caso foi um caso que teve muita repercussão nos Estados Unidos, por vários motivos diferentes. Como foi um caso que você via que ele saía da esfera da realidade comum ali, do dia a dia, e ia para as redes sociais, ele teve um impacto muito forte nas redes sociais. A forma como o crime aconteceu fez as pessoas relacionarem muito o crime com o filme Meninas Malvadas. Se vocês já assistiram Meninas Malvadas, vocês vão ver que tem essa dinâmica entre as três ali, e que no final uma delas quase morre.
Então, eu acredito que essa seja uma das coisas que mais faça o filme parecer, a vida real parecer com o filme. E o caso levantou uma discussão muito grande sobre amizade tóxica, psicologia adolescente, manipulação e sociopatia juvenil. Essa parte da sociopatia juvenil, eu até lembro que eu estava pesquisando sobre o caso, um dos investigadores falando que o comportamento das meninas, frio e calculista, é um comportamento que ele não tinha visto nem mesmo em assassinos bem profissionais. Eles acreditavam que as duas agiram assim de uma forma muito fora do normal para adolescente. Tem fotos também aqui delas, né, depois que elas foram presas, que elas estão sorrindo, então não sei, elas realmente parecem psicopatas. Esse caso da Skyler impactou muito porque fez com que houvesse mudanças na lei. Como eu disse para vocês, a Skyler, ela não cumpriu os requisitos pro Amber Alert. Apesar dela não cumprir os requisitos, os pais dela sabiam que tinha alguma coisa errada e que deveria ter sido feito o Amber Alert. Então, depois do caso da Skyler, uma lei foi criada que foi a Skyler Law, a lei de Skyler, que basicamente trazia mudanças legais em alertas de desaparecimento. Ele trouxe ajustes nos critérios de alerta para adolescentes desaparecidos. A medida exige que as autoridades do estado emitam alertas Amber imediatamente quando uma criança é dada como desaparecida. Relembrando que esse caso aconteceu em 2012, a Sheila e a Rachel, basicamente, elas teriam possibilidade de pedir a condicional delas. A Sheila em 15 anos, sendo condenada à prisão perpétua, mas a Rachel foi condenada só a 30 anos, com possibilidade de condicional. A Rachel, ela teve 2 audiências de liberdade condicional negadas, com previsão de soltura em abril de 2028. Já a Sheila só vai poder solicitar a liberdade condicional em maio de 2028. Esse caso é um caso que já tem mais de uma década, mas que até hoje ele impacta muito porque ele é um caso que foi violência entre adolescentes e a tragédia basicamente aconteceu em uma amizade ali, né? Uma amizade muito próxima. O que traz, assim, uma reflexão sobre a confiança que você pode ter por pessoas que são tão próximas de você. Elas três eram consideradas melhores amigas inseparáveis. Os pais da Skyler até mesmo consideravam uma delas como parte da família. E o crime, sinceramente, parece não ter tido motivo lógico. Pra mim, é muito triste de olhar pra esse caso porque parece que você perde um pouco da fé e da esperança na humanidade, né? Eu pergunto pra vocês, o que que vocês acham sobre esse caso? Vocês acham que a Rachel teve ou tem algum remorso verdadeiro sobre isso? Porque ela fez o pedido, né, pra condicional e ela levou os policiais até o corpo e tudo mais. Só que vocês acham que ela tem algum remorso ou foi só mesmo, talvez, culpa por causa da religião? Vocês acham que a Sheila manipulou a Rachel, manipulou toda a situação? Ou vocês acham que a Rachel também teve participação em tentar organizar o crime, né, planejar o crime, tendo realmente palavra dentro daquela história toda? No meu ponto de vista, ambas são culpadas do mesmo modo. A diferença só é que uma ajudou a polícia e a outra não. Eu não acho que nenhuma das duas tenha remorso. Se vocês olharem as fotos, não parece que elas estão arrependidas de absolutamente nada. O caso é um caso com bastante conteúdo, né? Bastante material visual, coisa que a investigação usou pra poder chegar na decisão final deles. E eu acho que uma última dúvida que eu tenho é se esse crime poderia ter sido evitado de algum modo, porque quando eu olho pra ele, é um crime sem lógica. Como você evitaria um crime sem lógica? Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que a Rachel tinha remorso verdadeiro? Vocês acham que a Sheila manipulou tudo? Vocês acham que o crime poderia ter sido evitado? Essa última pergunta, eu não sei se tem uma resposta pra ela. Eu não consigo pensar pra mim mesma em uma resposta pra ela. Talvez se as pessoas na escola tivessem levado as ameaças um pouco mais a sério, quando escutaram as meninas falando sobre a ameaça da Skyler, né? Tivessem contado isso pra um adulto tivesse levado isso a sério, não sei. Talvez esse crime poderia ter sido evitado se tudo não fosse levado tão na brincadeira de que era só adolescente, entendeu? Mas enfim, esse foi o caso da semana pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem aqui um like e se inscrevam no canal, que tem caso toda semana. E eu espero vocês semana que vem, então, no próximo caso. Tchau, tchau.